O sonho de muita menina quando criança é ser modelo e atriz de novela e cinema. Linda não tinha esse sonho, mesmo assim, quando ela cresceu, era isso que ela se tornou. E ela se tornou a top. Vem comigo que hoje é a triste história da Linda Soulbeck. Cê está estranha, com gente esquisita. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal com mais um caso criminal. O quadro se chama Sexta Estranha, só que não é só as sextas que nós estamos aqui, né? Afinal, os outros dias também são tão estranhos que são como uma sexta estranha. A história de hoje é uma triste história de uma mulher que ela estava realizando os sonhos dela, ela estava ficando independente, ela estava buscando o seu futuro também, só que infelizmente tudo isso foi interrompido, tá? Vamos lá descobrir a história da Linda Soulbeck. Linda Elaine Soulbeck nasceu em 9 de julho de 1968 em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Quando ela era criança, ela era moleca, desajeitada, brincalhona. A mãe dela dizia que ela era tímida e ela não gostava de usar maquiagem. Só que foi a mãe que viu que a filha era bonita, tinha potencial e queria que a filha fosse modelo. Então, quando ela estava no ensino médio, ela acabou incentivando a filha a usar maquiagem. Logo a filha ficou popular e ela acabou fazendo trabalhos de modelo para fotógrafos amadores. E aí a mãe dela também colocou ela numa agência de modelo. Então ela estava aprendendo a modelar e aprendendo a ficar confiante assim na frente das câmeras. Ela era meio desajeitada, só que aí ela acabou escondendo isso muito bem. As modelos costumam ser altas, né? Só que ela não era. Em algum lugar eu vi que ela tinha 1,60 m, em outro lugar eu vi que ela tinha 1,62 m. Então, né, ela era pequenininha do lado daqueles mulherões. Então, por isso, ela tinha que sobressair-se. Ela era muito bonita, muito simpática, ela aprendeu a modelar, era autoconfiante. Então, isso fez com que ela começasse a crescer na carreira de modelo. Aos 21 anos de idade, ela se candidatou para fazer parte de animadoras de torcida, que são aquelas mulheres que vão entre o intervalo de jogos ali de basquete e elas animam ali a galera. Então eram milhares de inscrições e ela acabou sendo finalista e ela acabou entrando pro time. Isso foi muito bom para a carreira dela, né? Então ela começou a receber vários trabalhos de modelo por causa disso. E ela era incansável. Ela fazia pelo menos 3 sessões por dia com diferentes fotógrafos, com diferentes clientes. Só que apesar de ser essa mulher furacão, ela era também super doce, super humilde. Ela não deixou a família de jeito nenhum. Ela morava em Los Angeles. Los Angeles também ficava na Califórnia, de onde era a família dela. E era lá, né, gente? Lá em Los Angeles era onde tudo estava acontecendo naquela época, em 1995. Então ela era um doce de garota, ela era muito família, ela estava sempre lá nos fins de semana, pros churrascos, ela mimava o irmão, mimava a sobrinha, a cunhada, os pais, ela ligava para a mãe todo dia, pelo menos 2 vezes ao dia, para atualizar como estava a vida dela. O sonho dela era casar-se e construir sua própria família. Então ela começou a namorar algumas pessoas lá de Los Angeles. Só que assim, depois ela descobria que não era o tipo de pessoa que ela queria, então, enfim, terminava o namoro e depois engatava outro. Ela chegou até a namorar um ator chamado Lorenzo Lamas, que foi um dos mais conhecidos, assim, dos mais famosos que ela namorou. Aí, né, gente, a gente sabe que a vida lá é toda glamourosa, né? Só que assim, ela também sabia que o que importava era a beleza dela. Então ela cuidava da alimentação, ela ia pra academia 2 vezes ao dia, ela estava sempre com o cabelo bonito, com a pele bonita, com o corpo bonito,
bonito, porque senão ela sabia que ela ia perder o lugar de trabalho mesmo. E como também ela sabia que não ia ser bonita para sempre, um dia, né, ela ia envelhecer e não sabia mais se ela ia continuar modelando, normalmente não. Normalmente as jovens são as que modelam. Então ela percebeu, fazendo trabalhos pequenos, que ela poderia ser atriz. Então ela estava muito feliz quando em 16 de novembro de 1995 ela ligou para a mãe e falou que naquele dia ela ia fazer um teste de atriz para fazer parte de um seriado. Ela sempre tinha agenda lotada, né? Como eu falei para vocês, ela sempre buscava mais trabalho e assim, ela era tida como referência. Então os fotógrafos já gostavam do trabalho dela, as empresas também gostavam do trabalho dela. Ela era profissional, ela estava sempre no horário, ela não fazia corpo mole, então por isso ela era bem solicitada também. Além, né, de ter um corpo bonito, um rosto bonito, que ficava bonito fazendo propaganda para qualquer empresa. Antes de sair para o evento, lá para o teste, ela disse para a mãe dela que surgiu um outro compromisso, um outro trabalho de modelo, e antes de fazer o teste lá do seriado, ela iria tirar fotos. Só que foi de última hora e ela não falou para a mãe com quem era. Só que ela disse que à noite telefonaria para a mãe. Ela estava ansiosa para falar como seria o resultado ali do teste do seriado. Só que aí a noite chegou, ela não telefonou para a mãe ficou preocupada. O pai e o irmão disse que estava tudo bem, que deve ter aparecido um outro compromisso, né? Ela emenda uma coisa na outra, enfim, para a mãe ficar despreocupada. Só que mãe é mãe, né, gente? Tem aquele sexto sentido. Então, assim que amanheceu e ela também não teve notícia da filha, ela ficou bem preocupada. A Linda morava com outras amigas, outras 3 modelos. A mãe ligou para essas amigas, nenhuma delas sabia onde estava a Linda e além dela, o carro dela também estava desaparecido. Então, procuraram em mais alguns lugares, né, e logo entraram em contato com a polícia. A polícia achou estranho que ela tinha desaparecido e os pais, amigos, o irmão foram todos lá para Los Angeles e começaram a procurar a Linda. E o que eles fizeram também? Eles imprimiram cartazes de desaparecida. Então foi cartaz espalhado pela cidade inteira. Foram mais de 50 mil cartazes pelo menos, né? Folhetos pelo menos. A polícia foi acionada e não era do feitio dela desaparecer desse jeito. E quando descobriram que ela não apareceu para fazer aquele teste de atriz no seriado, gente, aí sim a mãe dela teve certeza que alguma coisa muito ruim aconteceu com a filha e as pessoas tiveram certeza que alguma coisa tinha acontecido com a Linda, porque ela era muito responsável, ela queria muito fazer aquele teste, ela não deixaria de ir de jeito nenhum. A polícia então entrou em contato com os amigos, com ex-namorados, não achou nada estranho, foi atrás dos restaurantes que ela costumava ir, da academia que ela frequentava, mas assim, não se achava nada da Linda. Os dias foram passando e nada. A família e os amigos continuaram procurando e aí foram pra mídia também. E aí quando foram pra mídia foi ótimo, né? Porque assim, tratando-se de uma mulher jovem, bonita, modelo, que era conhecida já no meio, né, de modelagem, todo mundo saiu à procura dela. Ela começou a passar nos jornais nacionais. Pois é a tal da síndrome da mulher branca desaparecida, né? Quando uma mulher jovem, bonita, corre perigo de vida, todo mundo sai à procura dela. O que nesse caso foi muito bom, né, gente? Porque teria uma nação inteira atrás da Linda. E foi por causa disso, porque ela apareceu nos jornais, que um homem reconheceu as fotos dela. Esse homem, ele estava mexendo nos lixos de uma floresta que chama Floresta Nacional de Angeles, e mexendo ali no lixo, ele encontrou um portfólio com fotos de uma mulher loira muito bonita. E aí, gente, ele achou um desperdício, né, aquelas fotos tão bonitas estarem ali no lixo. O que ele fez? Ele levou para casa, porque ele achou muito bonita. Pois é. Então,
Quando ele levou para casa e viu depois, alguns dias depois na TV, que estavam procurando aquela mulher, ele falou: opa, eu acho que é a mesma mulher aqui das minhas fotos. Então ele entrou em contato com a polícia, explicou o que tinha acontecido, onde tinha achado as fotos. Imediatamente a polícia foi até o lixo, porque eles tinham medo, né, que o carro ali de lixo de coleta passasse e levasse todas aquelas provas embora. Sim, eles encontraram outras coisas naquele lixo, como por exemplo a agenda dela, onde ela colocava os compromissos dela, e também um contrato de um aluguel de carro, só que esse contrato não estava no nome dela, estava em um nome de um homem chamado Charles Hartburn. Gente, essa floresta, ela ficava a 40 quilômetros de Los Angeles, era longe pra caramba, não tinha como ela ter chegado lá sozinha, a pé, de jeito nenhum. Muitas pessoas foram interrogadas. Eles estavam desconfiando que de repente tinha um fã indesejado. Era muito comum isso acontecer, inclusive uma das modelos que trabalhava ali com a Linda, essa modelo chamada Angélica, ela disse que ela mesma tinha um fã e esse fã perseguia ela de show em show que ela ia, né? Então era algo assim muito perigoso e que dava medo. Bom, como as coisas dela foram encontradas ali naquela lixeira, todo mundo foi ali ajudar a procurar naquela região. Era uma região grande, né? Enfim, difícil de achar, mas os amigos, a família, a polícia estava lá. O irmão dela pediu licença do trabalho para se dedicar somente a encontrar a irmã, e assim foi durante alguns dias. Um dos amigos dela, que era voluntário ali da busca, encontrou em uma outra lixeira, mas isso a 9 quilômetros daquela primeira lixeira, encontrou coisas que pertenciam a Linda. Encontrou uma necessaire que tinha todas as maquiagens dela e também um par de meias pretas. O que acontece? Ela utilizava essas coisas, ela levava essas coisas com ela quando ela fosse fazer um trabalho. Era conhecido como kit de fotos da Linda. Então, olhando as coisas que tinham encontrado, os detetives, eles encontraram uma coisa em comum. A coisa que eles encontraram em comum era a seguinte: no contrato de carro do aluguel tinha o nome do Charles, né? Em uma parte ali da agenda da Linda tinha anotado o mesmo nome do Charles, ou seja, era coincidência demais. Então eles viram que o aluguel daquele carro era de um aluguel de um protótipo de um carro luxuoso, que só existiam 2 carros, então era uma pista a mais. Charles Hartburn, ele era um homem de 38 anos de idade, um fotógrafo freelancer. O cara, assim, ele era muito conhecido na área dele. Ele era muito bom, ele era tido como um artista. Ele e a Linda, eles tinham se conhecido por volta de 1992, e aí eles trabalharam algumas vezes juntos e cada um foi para um caminho diferente. Em 1995, que foi o ano que nós estamos falando essa história, esse Charles, ele já estava no auge. Então, assim, se tinha um trabalho bom, um trabalho top, era ele que fazia. Ele trabalhava para uma empresa, para uma editora que era dona de 30 revistas. Uma dessas revistas era uma revista de carro, de automóvel, super conhecida. E esse Charles, ele se tornou especialista em tirar fotos de carros. E naquela época, eu acho que hoje mudou isso, né? Mas assim, naquela época, se tinha um carro potente, tinha que ter uma mulher bonita nas fotos. Então assim, tudo se encaminhava para esse Charles. Em contato com os amigos dela, da Linda, descobriram que 2 semanas antes do desaparecimento dela, ela encontrou o Charles em uma feira ali, em uma exposição. E aí eles começaram a conversar, falaram de trabalhos e eles trocaram cartões, né? Na verdade, ele deu o número do telefone onde ela anotou lá na agenda dela e disse para eles entrarem em contato futuramente, que ele teria um trabalho muito bom e pensaria nela. Então Charles era referência no trabalho, ele era muito bom. Só que os amigos disseram que ele tinha um grande probleminha. Ele era fissurado em modelos.
Charles. E a Linda era uma mulher assim exuberante. O carro de Linda foi encontrado alguns dias depois em um estacionamento. E no momento que os policiais estavam ali investigando o carro, eles receberam o telefonema do Charles, do fotógrafo. E ele tinha uma coisa para falar, ele tinha uma revelação. Ele disse que no dia que ela desapareceu, no dia 16 de novembro, eles se encontraram. Como eles tinham se encontrado anteriormente em um evento, eles combinaram de se ver naquele dia. Então eles se viram em uma lanchonete, onde ela mostrou o portfólio dela, né, as fotos de trabalho, e ele deu algumas dicas do que ela poderia melhorar. Depois disso, cada um foi para um lugar e eles não se viram mais. Então a polícia acreditava que Charles foi a última pessoa a ver Linda antes dela desaparecer. Ele concordou em aparecer na delegacia mais tarde, só que ele não chegou lá, ele não apareceu, ele simplesmente sumiu. O que acontece? A Linda estava em todos os noticiários, o Charles começou a assistir e a gravar alguns noticiários que passavam ela, e ele meio que começou a ficar nervoso. Então ele começou a beber muito, ele começou a escrever bilhetes e cartas, onde ele dizia que a vida dele era boa, que ele tinha uma namorada boa, que ele subiu muito na carreira, então ele morava num lugar super top, assim, e ele tava assim, ficando meio depressivo, né? Ele escreveu que apesar da vida dele ter sido muito boa, aconteceu uma coisa que foi assim, bem terrível. Logo em seguida, ele começou a telefonar para alguns amigos, onde ele disse que ele estava a ponto de tirar a própria vida. Os amigos dele correram lá no apartamento dele. Ele morava, gente, em Hollywood, olha que chique. E aí chegaram lá tentando impedir. E ele estava muito eufórico, ele estava portando uma arma, ele estava fora de si. E nisso ele acabou atirando acidentalmente e pegou o braço de um amigo dele. Então a polícia foi chamada e aí ele foi preso. Então ele foi preso e ele ficou porque começaram a investigar ele sobre o desaparecimento da Linda. Então olha só, gente, pegaram o carro que ele tinha alugado, examinaram o carro, aparentemente o carro estava super bem, só que encontraram no banco traseiro uma pequena quantidade de sangue humano. Então como ele estava, né, ali com a polícia, ele foi interrogado e aí ele estava muito nervoso, ele desabou, ele começou a falar que aconteceu uma desgraceira. Bom, ele disse que dia 16 de novembro de 95, ele foi contratado por uma revista, por uma grande revista, para tirar fotos do Lexus, daquele carro protótipo. E logo ele pensou na Linda. Então ele entrou em contato com ela e ela aceitou aquele trabalho de última hora. Então ele decidiu ir para um local chamado El Mirage, que fica em um deserto. Porque assim, se a gente vê hoje, né, em 2022, os comerciais de carro, que para mostrar que o carro é potente, eles estão em montanhas, eles estão em deserto, eles estão em alta velocidade, sai aquela poeira e tal. Em 1995 também era assim, já era assim na verdade, né? Isso através de fotos. E como eu falei para vocês, um carro bonito precisa ter uma moça bonita, né? Pelo menos naquela época. Então por isso que ele quis a Linda tirando fotos perto do carro. Aí ele disse que ela estava lá modelando e que pediu para que ela começasse a dirigir, e enquanto isso ele tirava foto dela dirigindo para ter uns efeitos assim bonitos. Só que não estava dirigindo da forma que ele queria. Ele queria que ela desse várias voltas lá no deserto, né, para realmente pegar aquele efeito de poeira de carro. Então ele falou: sai que eu vou dirigir, eu vou demonstrar para você, aí você vai aprender como que é. E nisso que ele começou em alta velocidade a dirigir, ele perdeu o controle do carro e bateu nela e acabou tirando a vida dela ali acidentalmente. Então ele ficou desesperado, ele ficou com medo, ele não sabia o que fazer. Ele tentou, né, ajudá-la, só que realmente ela estava sem vida. Então foi daí que ele colocou o corpo dela no banco de trás, por isso que parecia ter uma quantidade de sangue ali no banco de trás. E aí de lá ele foi dirigindo até que chegou lá na floresta e ele resolveu fazer uma cova para ela, enterrá-la ali.
e se desfazer dos pertences dela. Foi isso que aconteceu. Ele estava tão transtornado que a polícia realmente acreditou. Não era algo assim de outro mundo, realmente dava para isso ter acontecido, um acidente, né? Enfim. Só que assim, eles verificaram que o carro, a frente do carro, não parecia que recebeu nenhuma batida, né? Então assim, eles acreditavam, mas não acreditavam e iam continuar investigando. Então eles falaram, olha, tudo bem, ela está morta, a gente acreditava mesmo que ela já estivesse morta, foi um acidente, então, por favor, você mostra onde você a enterrou, porque a família merece enterrar o corpo da Linda. E ele falou de prontidão que sim, que toparia. Quando ele foi pro deserto, quando ele foi lá mostrar onde estava o corpo dela, todo lugar que ele chegava, ele falava, ah, é aqui. Aí ele falava assim, não, não é. Ah, é ali. Não, não é. Então assim, eles ficaram um dia todo atrás, né, de onde ele falou que era, e nunca era aquele lugar, até que ele ficou chateado, emburrado, de cara fechada, e falou que não ia mais ajudar. Porque o que acontece? Chegaram nele e falaram, olha, quanto mais cedo a gente encontrar o corpo dela, é melhor, porque ela ainda vai estar em um estado bom de decomposição. E aí o corpo dela vai corroborar com aquilo que você disse, né, que foi um acidente de carro. Nisso ele mudou totalmente de atitude e aí ele falou, não, né, não sei onde está, não vou ajudar. Olha só o que eu pensei, né, gente, como ele descobriu isso, eu acredito que ele não queria que o corpo fosse encontrado, porque talvez aquele corpo não ia demonstrar que ela sofreu um acidente de carro, né. Eu pensei nisso, você também pensa assim? É meio estranho, né? Enfim, os dias foram passando, sem a ajuda do Charles ia ser muito difícil encontrar o corpo dela naquele deserto, naquela montanha. Gente, o local assim era maior do que muitos estados norte-americanos, né? Então, caramba, ia ser basicamente impossível. Então, todo mundo continuou procurando ela, né? O pai dela sempre aparecia lá nas buscas, ele tinha esperança, o irmão também. Por mais que o Charles tenha falado, né, que aquilo aconteceu, até o final, até o momento de encontrarem ela, ele acreditava que ela estava viva sim. E conforme Charles estava preso, os policiais começaram a investigar a vida dele, né? Então ele era esse fotógrafo que virou top, que virou assim, tipo, o bambambam ali. Qualquer trabalho bom, ele tinha que estar envolvido. E ele, né, como eu já falei pra vocês, ele ficou muito rico, ele tinha uma casa num lugar bom, em Hollywood. O cara, ela era assim, né, bem sucedido. Só que aí descobriram que mesmo ele sendo esse bom profissional, muitas pessoas falavam bem dele, só que muitas pessoas falavam que ele era tipo um médico e um monstro. Do nada, ele explodia. Então ele estava tirando fotos, daqui a pouco ele estava jogando cadeiras na parede. Muitas modelos começaram a reclamar que ele fazia cantadas indesejáveis e começava a assediá-las também. Essa modelo que eu já falei pra vocês, chamada Angélica, uma vez ela foi chamada para fazer fotos e o fotógrafo era ele. Então ela viu esse homem muito alto, assim, muito forte, robusto, e ela, né, ela ficou já meio amedrontada. Ela olhou para ele e falou assim, meu, esse cara não é coisa boa. Enfim, ela começou a modelar. Era uma equipe grande, tinham várias pessoas, ela não estava sozinha. Só que aí, de repente, todo mundo foi pro lugar e quando ela viu, ela estava sozinha com esse fotógrafo que era o Charles. Ela disse que do nada o cara se jogou pra cima dela, acabou prendendo ela, né, deixando ela presa ali em uma parede, e com muito medo, que ela conseguiu fazer, já que ele era grande, era se abaixar e correr assim, fugir por trás dele. Então, quando ela foi reclamar para a equipe que estava ali trabalhando, viraram para ela e falaram, não, é impressão sua, ele não é perigoso como você tá falando, ele é apenas um homem agindo como um homem. Olha só que absurdo, gente. Se todo homem fosse assim, pelo amor de Deus, a gente já tá lascada, né? Por Deus do céu. Mas enfim, em 1995 era essa a justificativa que se dava, e hoje ainda se passa muito pano para atitudes de homens, né? Muita coisa melhorou, só que muita coisa ainda tem que ser melhorada. Bom, mas ela disse que sentiu alguma coisa estranha, teve medo dele e que jamais voltaria a trabalhar com ele. Bom, sabendo de todas essas histórias, os policiais conseguiram um mandado de busca para a casa do Charles. Lá eles pegaram muitos computadores e muitas coisas de trabalho. Os computadores dele tinham várias piadas machistas
pistas falando mal de mulheres, principalmente de mulheres loiras. E também encontraram uma bolsa, que depois ele disse que era a bolsa de trabalho dele, e essa bolsa tinha, além dos apetrechos ali, né, de tirar foto, tinha uma toalha, uma fita adesiva larga, álcool. Só que não é álcool em gel não, tá, gente? É álcool para beber mesmo, né? Bebida alcoólica. E quando os policiais verificaram a fundo cada um desses pertences que estava lá dentro dessa bolsa, dessa mochila, eles verificaram que aquela fita adesiva continha cabelos. E aí o que aconteceu? O Charles, na prisão, tentou tirar a vida pela segunda vez. Nesse caso, ele machucou os pulsos e ele escreveu com o sangue dele ali na parede, ele escreveu a palavra desculpe. Bom, ele foi resgatado a tempo, ele foi salvo e ele continuou vivendo. Depois disso, ele concordou sim que iria ajudar a localizar o corpo da Linda. Então, eles foram com helicóptero. Além do helicóptero, né, ali da polícia, tinham vários helicópteros da imprensa seguindo. Como eu já falei pra vocês, esse virou um caso nacional lá nos Estados Unidos. E aí, quando ele achava que era ali que estava o corpo dela, enfim, eles desciam com o helicóptero. E aí ele falava, não, não é aqui. Eles estavam imaginando que ia acontecer a mesma coisa da primeira vez. Esse cara tá fazendo a gente de trouxa, né? Até que chegou um determinado momento, no final do dia, ele falou, olha, é ali, agora eu tenho certeza que é ali. Mostrou onde estava enterrado o corpo dela e encontraram o corpo da Linda. E aí, gente, 9 dias depois, o corpo dela foi localizado, estava assim enterrado. Por sorte, pela inexperiência dele, ele acabou enterrando ela em um local ali que ficava perto de um penhasco. Ou seja, o local onde estava foi protegido do sol, da chuva, do vento. Isso fez com que mesmo depois de 9 dias, o corpo dela estivesse em um bom estado de conservação. Isso foi muito importante na necrópsia, porque aí sim eles poderiam verificar se o corpo dela estava de acordo com o que o Charles disse. Claro que isso foi um baque muito grande para toda a família, e assim foi tão chocante que os pais não conseguiram ir até o necrotério, reconhecer o corpo da filha. O irmão também disse que ele não conseguiria vê-la sem vida, então um vizinho da família fez essa bondade e foi lá reconhecer o corpo da Linda. E aí, gente, olha só o que eles descobriram com o corpo dela, né? Ela tinha sido violentada intimamente, ela tinha sido violada, ela estava com muitas marcas de defesa no corpo, ela estava com marcas de ligaduras nos tornozelos, como se eles tivessem sido amarrados e bem fortes. Ela estava com um machucado na orelha, na verdade assim, o brinco dela da orelha foi arrancado, então a orelha estava rasgada. Ela estava com vários machucados e descobriram, né, ali pela necrópsia, que ela foi morta por asfixia, provavelmente por estrangulamento. Nada disso batia com um acidente de carro. E além disso, gente, ela estava com uma quantidade de álcool, de bebida alcoólica no corpo muito alta. Então, assim, o Charles foi questionado sobre, né, essas novas descobertas, e ele disse que sim, que ele dirigiu, que ele bateu nela e acabou machucando ela, só que assim, ela não perdeu a vida ali. Então, o que ele fez? Ele pegou ela, colocou no banco de trás, ela estava acordada, estava sangrando, né, por isso que teve o sangue ali no carro, e ela começou a ficar histérica, porque ela disse que ele tinha machucado ela, que então ela ia perder vários trabalhos porque ela estava machucada, que ela não ia conseguir fazer o teste dela, enfim, ficou histérica, eles começaram a brigar e ela parou de se movimentar e aí foi que ele viu que ela estava morta. O banco de trás, a porta do banco de trás, mostra que teve batidas ali, meio que amassada de dentro para fora. Então seria sim verdade isso que ele falou, né, gente? Só que é claro que os policiais e ninguém acreditou nele. Então os advogados dele quis fazer o quê? Falar que a promotoria
estava querendo acusar o Charles de algo que ele não fez, porque o Charles disse que sim, eles tiveram relação, só que foi relação consensual, e eles quiseram colocar como se a Linda fosse promíscua, que ela que estava bebendo muito. Então o Charles disse que ofereceu por brincadeira: duvido que você beba um gole de tequila. Então, além de beber esse gole, ela bebeu muito da garrafa e começou a se insinuar para ele, e aí eles tiveram essa relação, e depois disso eles continuaram tirando foto. Isso foi a versão dele. E aí depois, né, houve aquele acidente do carro e foi onde ele acabou tirando a vida dela. Então, ele foi acusado, continuou preso, e o julgamento começaria em 1996. Antes de começar o julgamento, surgiu uma coisa. O irmão do Charles encontrou 5 rolos de filmes, e aí ele estava dizendo, né, os advogados do Charles estavam dizendo que esses rolos provariam a versão do Charles. Só que assim, eles têm que dividir, né, essas provas também com a defesa. Então a defesa viu fotos dela, onde eles estavam falando que depois da relação consensual eles continuaram tirando fotos. Eles viram uma Linda totalmente triste nas fotos. Era nítido que ela não estava ali, que ela não estava confortável, que ela queria cair fora, sabe? O semblante dela era assim, tipo, meu, tô forçada em estar aqui. Repararam uma coisa. Repararam que ela estava usando aquelas meias pretas que foi encontrada lá na necessaire. Ela usou essas meias pretas, eram as meias transparentes. E o que acontece? Para promotoria, ficou claro mostrar que aquilo significava que ela tinha sido violada, que não tinha sido consensual, porque as meias estavam todas rasgadas. E jamais uma modelo e jamais um fotógrafo ia deixar que a modelo, né, estivesse daquele jeito, toda maltrapilha. E como que ele ia vender as fotos, né? Como que ele ia mostrar um carro luxuoso com uma modelo daquele jeito? Então, aquilo lá foi uma prova que realmente ela tentou o possível e o impossível, e mesmo assim ela não conseguiu fugir dele. Quando o corpo dela foi encontrado, gente, estavam sem as meias, né? As meias estavam lá na necessaire. A defesa do Charles quis acusá-la como se ela fosse uma modelo, que ela aceitasse fazer tudo por dinheiro, né? Por fama. Então eles mostraram sessões de fotos de uma mulher que disseram que era a Linda, onde essas sessões de fotos eram mais picantes. Só que aí, gente, tudo foi por água abaixo. Por quê? Ele disse que essas fotos foram feitas no mesmo dia, só que não mostrava o rosto da modelo. Então descobriram que era tudo uma farsa. Por quê? O símbolo do carro não era o mesmo, não era aquele carro que ele tinha alugado, era um outro carro de uma outra marca. E os promotores chamaram uma perita, e essa perita comparou as fotos do corpo dessa moça, que não aparecia o rosto, com o corpo da Linda. E aí ela verificou que não se tratava do mesmo corpo, não era a mesma mulher. Eles estavam forjando aquilo. Então o júri descobriu quem realmente era Charles, e ele foi considerado culpado. Ele recebeu a prisão perpétua sem direito a condicional. Em 1979, quando ele era bem jovem, ele foi acusado de violar uma mulher, só que eles foram a julgamento e ele foi inocentado. Angélica, a modelo, ela disse que ela ficou muito triste porque ela contou toda aquela história na época que aconteceu com ela. Ela quis mostrar quem era Charles já naquela época e ninguém acreditou nela, nem as mulheres acreditaram nela. Então ela disse que é muito triste porque as mulheres não são acreditadas e que elas têm que ficar tentando se provar a toda hora. A promotora do caso, ela disse que é muito triste ver que isso aconteceu com a Linda, que é muito triste quando isso acontece todo dia. Todo dia tem uma mulher que é assediada no trabalho, independente se ela trabalha com o público, se ela trabalha no escritório, se ela trabalha como modelo ou atriz. Isso infelizmente sempre acontece. Na época houve a suspeita de que Charles tinha feito isso com outras mulheres também, porque tinham 2 mulheres desaparecidas e 2 mulheres depois que foram encontradas mais pra frente. Uma delas também era modelo e foi encontrada ali próximo de onde foi encontrada a Linda. Um caso bem similar.
Um fotógrafo foi tirar foto delas e acabou fazendo isso, né? Depois descobriram os culpados dos dois casos. O culpado do que aconteceu com a modelo Kimberly Pandelius foi um fotógrafo chamado David Rademacher. E no caso de Rose Layner, o culpado foi o ex-namorado dela, chamado John Kilroy. Então esse é o caso de hoje, um caso muito triste, muito surpreendente, que quando a gente vê uma mulher que está ali traçando o caminho dela, né, gente, é muito bom ver mulheres realizadas, independentes, e aí infelizmente isso acontece, é um banho de água fria para todo mundo. Mulheres bonitas, elas são admiradas, só que também elas são desejadas, né? Então eu vou deixar aqui para vocês o link também de uma mulher que inclusive ela foi Miss, que infelizmente também ela perdeu a vida, tá? Caso vocês ainda não tenham visto esse caso, vou deixar o link aqui dela pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, que vocês tenham um ótimo dia aí pra vocês, uma ótima semana, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!